Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é quinta-feira é dia de adorarmos a Jesus na Eucaristia. Quinta-feira que lhe fazemos memória da Quinta-feira Santa, quando Jesus instituiu o tão sublime sacramento e o sacerdócio. E o evangelho que a igreja nos propõe nessa quinta-feira, o evangelho de hoje, é o evangelho do lava-pés. É a continuação do evangelho de lava-pés. Aquele ato que Jesus fez naquela Quinta-feira Santa, no dia em que ele instituiu o Santíssimo Sacramento do altar, no dia em que ele ordenou os seus apóstolos, dizendo: "Fazei isto em memória de mim", no dia da instituição do sacerdócio, é o dia também em que ele lavou os pés dos discípulos. E após lavar os pés dos discípulos, ele faz um discurso. E é esse o evangelho de hoje. Portanto, o evangelho que a igreja nos propõe nessa quinta-feira eucarística está em João, capítulo 13, versículo de 16 a 20. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. É uma mensagem do céu para você hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes, sob a condição de as praticardes. Não o digo isso de vós todos, conheço os que escolhi. Mas é preciso que se cumpra essa palavra da Escritura: aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vô-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer criais e reconheçais quem sou eu. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, aqui estamos na celebração da Santa Ceia. Um momento entre a instituição da Eucaristia e o lava-pés. Primeiro Jesus lava os pés dos apóstolos, depois Jesus vai instituir o tão sublime sacramento. Ceando com seus apóstolos, ele tomou o pão, repartiu, deu graças e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: "Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Fazei isto em memória de mim." Ao dizer "isto é o meu corpo", ali Jesus institui o tão sublime sacramento. Ao dizer "fazei isto em memória de mim", Jesus ordena aos seus apóstolos, institui, portanto, o sacramento da ordem, o sacerdócio ministerial, os padres da igreja, para celebrarem o sacramento. Mas entre uma coisa e outra, entre o lava-pés e a Santa Ceia, a instituição da Eucaristia, Jesus faz esse discurso que nós acabamos de meditar, acabamos de ler. Jesus lava os pés dos apóstolos, depois de se levantar, após ter lavado os pés, ele dá uma sentença que será profunda na vida e no apostolado de Pedro, de João, de Mateus, de Tomé, de Tiago. Uma palavra que será profunda, em que encontrará raízes e que se tornará vida na vida dos apóstolos. Olha o que Jesus diz: em verdade vos digo, o servo não é maior que o seu senhor. Então Jesus diz: se vocês querem, portanto, ser os meus apóstolos, e a palavra apóstolo significa enviado, e é o que Jesus diz aqui, vocês precisam, para serem os meus enviados, para serem de fato os meus apóstolos, precisam fazer o que eu fiz. O servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado, ou seja, o apóstolo, é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes, sob a condição de as praticardes. Jesus mostra então o serviço apostólico, o ministério em que ele enviava Pedro, Tiago e João, Tomé, Mateus, todos os apóstolos. Ele mostra aquele ministério como um caminho de felicidade. E que felicidade é essa? Ou que bem-aventurança é essa, como Jesus diz em Mateus capítulo 5? É a felicidade eterna. Jesus mostra para os seus apóstolos que o serviço a ele, que o ministério apostólico, que o testemunho da vida de Jesus com palavras e, sobretudo, com a vida, é um caminho de felicidade. Mas não felicidade nessa vida, mas felicidade eterna.
Santa Bernadette Soubirous, a vidente de Nossa Senhora de Lourdes. Estamos no mês mariano, mês de Fátima. 13 de maio celebramos Nossa Senhora de Fátima. Nesse mês também celebramos Nossa Senhora Auxiliadora, dia 24 de maio. Celebramos também Nossa Senhora do Belém. É um mês marcado pela presença de Nossa Senhora porque é o mês das mães. E quem é a nossa mãe, senão a Santíssima Virgem? Nossa Senhora, em Lourdes, disse para Bernadette Soubirous, sua vidente: não vos prometo a felicidade nesse mundo, mas a felicidade eterna. É claro que Deus quer que sejamos felizes aqui, mas infelizmente por conta do pecado dos homens que não aceitam a vontade de Deus, que não amam a Jesus, mas que perseguiram e mataram a Jesus, também querem perseguir e matar aqueles que seguem a Jesus. Por isso os apóstolos não seriam felizes nesta vida. Pedro não foi feliz nessa vida. Pedro, após o seguimento de Jesus, após aceitar o convite de Jesus que diz: vem e segue-me, farei de vós pescador de homens, a vida de Pedro foi repleta de sofrimentos, repleta de provações, repleta de martírios, até que ele foi de fato martirizado, crucificado, de cabeça para baixo, porque ele dizia: não sou digno de morrer como meu Senhor. Assim, repleta de martírios e sofrimentos foi a vida de Paulo, de Tiago, de Mateus, de Tomé, de todos os apóstolos, repleta de sofrimentos e martírios. Mas valeu a pena? Como dizia Fernando Pessoa, naquele poema Mar Português, onde ele diz: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso amar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar ao bojador tem de passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas foi nele que espelhou o céu. Esse poema de Fernando Pessoa é o resumo da vida do apóstolo, do missionário. É um sofrimento. Passar pelo mar salgado é um sofrimento. Quanto do teu sal, ó mar, são lágrimas de Portugal. Mas foi no mar, nesse sofrimento representado pelo mar, que Deus espelhou o céu. Por isso diz Fernando Pessoa: vale a pena, valeu a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena. E qual é o tamanho da alma? O tamanho de Deus. Os portugueses queriam passar além do bojador. Nós queremos passar além desta vida e chegar à vida eterna. Para passar ao bojador tem que passar pela dor. Assim também a nossa vida como missionários, como enviados de Jesus, como apóstolos, vai ser uma vida de sofrimento. Por quê? Porque o cristão deve reproduzir o Cristo. O cristão deve ser um espelho de Cristo. A sua vida precisa ser reflexo da vida de Jesus. E se você entender e viver isso, você será feliz. Não só feliz aqui, não feliz aqui. Talvez aqui a sua vida não seja tão feliz, mas será feliz eternamente. Vale a pena o sacrifício, vale a pena o trabalho, vale a pena o suor, a luta. Porque o que adianta você ter uma falsa felicidade durante 100 anos nessa vida e uma eternidade de sofrimento no inferno? Vale a pena suportar essa dor. Como diz o livro de Jeremias, o profeta Jeremias diz: há recompensa para a sua dor. Há recompensa para a sua dor. Então aguenta firme. Aguenta firme na tribulação, aguenta firme no sofrimento, aguenta firme na prova, aguenta firme na perseguição, aguenta firme. E quando você estiver sofrendo, quando as coisas se tornarem difíceis na sua vida, lembre-se, também não foi fácil para Jesus, também não foi fácil para os apóstolos, mas é o caminho da cruz que leva à ressurreição. Jesus inaugurou a vida eterna e a ressurreição por meio da cruz. Também por meio da cruz os apóstolos chegaram à glória eterna. Não vai ser diferente conosco. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado, nem o apóstolo. É maior que aquele que o enviou. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes, sob a condição de as praticardes. A sua vida precisa ser semelhante em tudo à vida de Jesus. No anúncio da palavra, na vivência da palavra, nos sofrimentos, com paciência. Lembrando que Jesus é aquele cordeiro que se imolou silente, não disse nenhuma palavra, silente, sem reclamar, sem murmurar, em silêncio, com os olhos fixos na ressurreição. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes. Não vos digo, não digo isso de todos vós, conheço os que escolhi. Deus te conhece. Ele conhece a sua dor e o seu sofrimento. Ele é Deus. Conheço os que escolhi. Você que está assistindo esse vídeo, saiba,
Jesus te escolheu e Ele te conhece. Ele sabe das suas necessidades. Ele sabe das suas dores. Ele compartilha com você os seus sofrimentos. Ele segura nas tuas mãos. Ele te conhece. Mas vale a pena seguir rumo à eternidade. Vale a pena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar ao bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas foi nele que espelhou o céu. Olhando para o seu sofrimento, para o mar do seu sofrimento, quando as coisas estiverem difíceis, olhando para o mar do seu sofrimento, veja o céu que está espelhado nele. Quando olhar para a cruz, lembre que a cruz é a porta da vida eterna. É pela cruz que se chega à ressurreição. Quando a cruz te visitar e quando o seu sofrimento parecer enorme como o mar, lembre-se, é no mar que Deus espelhou o céu. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.